Ora, boa tarde, boa noite, bom dia. Enio Carvalho, estou aqui mais uma vez, junto com o Léo Estrela, Leonardo Estrela. A gente vai agora abrir como está me ensinando o Léo a falar, um on-air, para a gente conversar sobre algumas coisas de PNL, on-air. Tá bom. On air, on air. On air. Fica aparecendo, quem tá vendo aí agora, tá escrito Onair. Onair. É o nome do próximo filho, né? Onair, muito boa tarde, senhor Enio Carvalho. Muito bem. Estamos aqui hoje nessa live maravilhosa, nessa quarta-feira, dia ensolarado. Como é que foi o 7 de setembro, Enio? 7 de setembro, estava procurando ali de leite badacama, nunca achei nadiquinha. Nada, nadinha. Nadiquinha. Não. Desfilou? Olha, não me aceitaram, porque pensou que o meu passo iria estragar o passo de todo mundo e não me convidaram para ir. O tamanho, o fuzil ia passar a cabeça. Não dava equilíbrio. E não dava equilíbrio, não. O fuzil arrastando no chão, eles iam ficar com raiva. Com certeza, você estragando o fuzil. Pois é. E aí, Enio, mais um podcast aí que nós estamos vindo aqui de novo, né? Trazendo essa ideia inovadora aí, né? Para quem nos acompanha já deve estar conhecendo como é que é, né? O podcast é o On Air, né? Que é um podcast que nós fazemos, né? Ele chamava-se Podcast On Air, agora só chama On Air, tá? Ele é a ideia de interação de mim e do Enio aqui, né? Unir os dois canais, unir conhecimento, unir informação, né? E colaborar um com o outro, que é bacana hoje em dia, né? A gente faz essa colaboração e fazer um material legal, falar umas coisas legais, né? Procurar ter um assunto bacana para a gente sempre decorrer e conversar. A gente está buscando sempre soluções para as nossas questões. Quais as questões? Então, as questões que a gente tem na vida, como é que a gente faz certas coisas. Então, a gente tem histórias que estão depositadas em livros, que estão depositadas no YouTube, e a gente tem as nossas experiências. As nossas experiências é contar da data de hoje até a nossa concepção lá atrás, até o nosso nascimento. Concepção não. Concepção e nascimento passaram-se 9 meses, eu acho, né? Depende, né? Tem uns prematuros aí que vêm de 7, vêm de 6. E tem uns que não são prematuros, vêm com 12 meses, né? É filho de burro, né, Enio? Ave Maria. Mas essa pergunta é muito legal, porque ela, apesar de ser simples, ela é embaraçosa. Porque quando você vai atrás da resposta a essa pergunta, ela te causa um certo constrangimento sobre quando a gente vai atrás da justificativa, o que a gente fez. Então é muito fácil quando a gente... eu estou andando de carro, eu bati. É como você manobrando o carro na garagem do seu prédio, você chega e na hora de você manobrar, você errou um pouquinho, bateu na pilastra. E aí é como você falar assim, sai daí, pilastra. A pilastra que ficou na tua frente. E não é bem assim. E na vida da gente é assim. Quem toca o nosso carro somos nós. Então, quem bate somos nós. A pilastra está lá. Então, os desafios estão ali. Aí vem a sabedoria oriental e diz que a água, ela desvia dos grandes obstáculos, tal. Mas isso na vida, na prática, é difícil demais, porque vira e mexe a gente está encontrando curvas, obstáculos, né? Seja ele em que contexto for, seja ele aprendizado, relacionamento, organização de futuro, desenvolvimento de metas.
emoções, relacionamento pessoal, relacionamento comigo mesmo. Então, a gente tem certas coisas com as quais a gente busca lugares mais confortáveis. E essas, então, e aí vem os danados dos filósofos, os caras que estudam comportamentos, eles dizem assim: puxa vida, a gente demora. Quando a gente encontra uma resposta, vem a vida e muda as perguntas. Então a gente está sempre numa roda gigante. Então não achou a resposta, né? Não, achou a resposta para a pergunta anterior. Agora, depois que porque a gente está sempre caminhando. E nessa caminhada, o que acontece é que daqui a pouco alguém chega e fala assim: bom, mas e daí? E agora? Vai fazer o quê? Então, a gente cria, a gente copia, a gente fica parado, cria uma estagnação de pensamentos, de desenvolvimento, e aí chega uma hora que a vida te empurra para determinadas coisas, que ou você faz ou você morre. Por exemplo, a gente está fazendo essas coisas aqui agora para a gente ter um desenvolvimento pessoal, profissional, ou, como se fala em inglês muito bonito, make money, para a gente desenvolver possibilidades de ter uma vida econômica e financeira mais ativa. E a gente pula para um lado, a gente pula para o outro, tenta fazer um networking, tenta fazer algumas coisas e muitas vezes, se a gente não tiver um foco bem determinado, a gente se perde no meio do caminho. Né? Uma coisa que você falou, né? E vem outra pergunta. Eu acho que seu som tá alto demais. Aí, perfeito. Eu comparo a vida como se fosse um videogame. Entendeu? À medida que você vai passando, chega uma outra fase. Então, você nunca termina a fase, sempre tem uma próxima fase. Né? E reparou que cada fase vem uma fase mais difícil, mais complexa. Né? Cada vez o chefão lá no final do jogo, né, que é aquele difícil de matar, ele fica mais difícil. Né? Vai ter mais complexidade, você precisa de mais expertise. E essa comparação que você fez, eu imagino que seja mais ou menos isso, né? Que a gente vai, toda vez que resolve uma pergunta, vem outras vezes né? Então, faz parte né? E nem sempre dá para a gente conseguir contornar, né? Às vezes a gente fica, não no rio, né? Não contornar, mas uma barragem, e a gente termina e não consegue ir para frente. Né? Mas o pensamento é uma coisa. Hoje ele está brincando com o negócio, ele resolveu mexer como é que funciona as câmeras. Ele está feliz hoje. Aí. Só ele, eu e ele. Nós dois de novo. Quem está assistindo está adorando esse negócio. O que esse cara vai fazer? Hoje não sou eu que controlo. Tá? Como é cada dia é um, hoje quem controla o ONER é nosso querido Enio Carvalho, então ele está fazendo uma falha, deixa ele quieto. Então, eu acho que o negócio eu vou fazer uma então, como é que a gente lida com esses, vamos colocar, essas barreiras que nós temos? Como é que a gente lida com esses empecilhos? É com você agora, não é comigo mais não. Eu joguei a bola para você agora. Que empecilho? Você falou, a gente encontra empecilhos e tal, né, para a gente responder, para a gente sempre tem uma nova questão para responder. E aí tá, falando em matéria de neurolinguística, né, que é a sua especialidade, como a gente lida melhor com esses empecilhos? Como é que a gente lida melhor? O que nós podemos fazer para, na hora que chega uma nova pergunta, sabermos respondermos, ela não ser tão impactante? A mudança vai haver de qualquer jeito. Então, a grande história é como é que a gente encara os problemas. A gente tem, para efeito didático, a gente tem duas maneiras para
de procurar encontrar uma resposta para o problema, para o desafio que a gente tem na nossa frente. A gente tem uma parte que a gente considera como racional e outra emocional. Então, o equilíbrio é, muitas vezes deixa a gente estagnado, você não sai do lugar. Então, ora a gente tem que se tornar, se for numa balança de comparação entre dois pratos, ora a gente tem que tornar racional, ora a gente tem que se tornar emocional. Normalmente, em via de regra, as emoções sempre causam arrependimentos depois. Por quê? Porque quando a gente toma decisões baseadas em emoção, em via de regra, a gente sempre comete excessos. Excessos sejam em fazer ou excessos sejam em não fazer certas coisas. Então, a gente não tem nenhum critério, que é diferente de quando a gente usa racionalidade. A razão faz a gente questionar, faz a gente ponderar certas atitudes, faz a gente segurar os nossos impulsos. Aquela história que a gente tinha quando frequentava lá atrás a escola, o primário, bateu, levou. Essa história, ela muda de acordo... essa história, ela muda de acordo com o desenvolvimento que a gente vai tendo. Então, sobre o ponto de vista de como é que a gente vai chegar a soluções mais adequadas aos nossos problemas, é a gente poder fazer ponderações, a gente poder discutir quem é você no sistema que você está, aquilo que você faz, o que você está causando, aquilo que você não faz, aquilo que você está tendo como resposta. E aí, as opções, elas são sempre baseadas em feedback. Aquilo que você faz ou deixa de fazer, traz o quê como resultado? E aí tem algumas coisas que elas são impraticáveis, tem determinados contextos que a gente fica preso sempre a certos motivos. Então, uma das coisas que a gente tem são os nossos filtros sociais. Então, socialmente, você não conversa, você não faz, você faz alguma coisa imaginando um tipo de resultado e o resultado que você consegue é outro. Então, baseado em técnicas de programação neurolinguística, o Robert Dilts, um dos trainers em PNL, ele usa uma metodologia que ele deu o nome de TOTS. Então, tentativa, opera, tentativa e saída. E aí é como se fosse uma linguagem de máquina. Então, o que você conseguiu? É o que você queria? Não, então você volta. É quase o que você conseguiu? Então você volta. E aí você testa de novo e vai descobrindo o que é que você está conseguindo. Só que, no mundo que a gente trabalha, as pessoas trabalham com emoção. Então, muitas vezes, você tem que buscar apaziguar a sua e a do outro. Então, como a do outro você não consegue, você tem que apaziguar o estímulo que vai causar uma reverberação na emoção do outro. Isso é dificílimo. Nem os cabelos brancos fazem essa coisa acontecer. Nem os cabelos brancos permitem que isso aconteça, né? Eu só lembro da música não sei se é Erasmo, no caso do Roberto Carlos, você verá que a emoção começa agora. Você lembra dela ou não? Hein, Enio? Não, eu não lembro. Peraí, eu ia falar para você que você, como cantor, você é um excelente cozinheiro, cara. Putz, cozinheiro, que é isso? Poxa, eu tentei arrastar aqui eu fiz apenas uma menção, querido. Não foi nada aqui que é artístico. Quem sou eu para comparar a sua voz de locutor do senhor Enio Carvalho, que é essa voz robusta? Gostou dessa? Cavernosa. Ó, vamos lá.
nós conversamos da última vez, quem assiste nosso podcast, nosso último podcast foi sexta-feira, podcast número 4, tá? Podcast On Air. Lá nós falamos exatamente uma questão sobre isso, né? Como é que você traduz as coisas, como é que você tira a interferência, a omissão, a generalização, né? A distorção das coisas, você questionando, né? Inclusive, nós temos isso quando é pequeno, né? De perguntar o porquê das coisas. O problema, não sei se o Enio vai concordar comigo, tá? Que quando a gente faz um porquê em cima da emoção, né? Ele fica um pouco arredio. O que você acha, Enio? Você está entendendo o que eu estou falando? Quando eu vou chegar numa pessoa e ela está chorando, eu falo assim, mas por que você está chorando? Por que você está agindo assim? Por que está acontecendo isso? Não dá meio que uma travada, uma desconectada nesses porquês chegando naquela hora da emoção, né? Naquela hora do sentimento? Você entendeu o que eu quis falar? A pergunta feita para quem está num estado letárgico, choroso, triste, ela está errada. A pergunta, ela não é o porquê, porque o Exato, é isso que eu queria falar. Causa uma resposta de conteúdo. O que a gente pode fazer uma pergunta mais profunda? A pergunta mais profunda, depois de você criar uma relação de confiança com essa pessoa, é você perguntar para ela como é que você faz, o que é que te fez te trazer esse estado. E aí, você pode fazer isso de várias maneiras. Aí a PNL tem algumas habilidades que você pode desenvolver, essa competência nata que você tem, e você procurar jogar a atenção da pessoa, do reclamante, que ela está numa condição chorosa, numa condição triste, numa posição sem saída, você pode trocá-la de estado interno, você pode conduzi-la. E a pergunta mais inadequada que tem é esse porquê. Se você perguntar como, onde, o que, você faz com que ela se remeta a uma autopesquisa daquilo que está causando. E isso tanto faz ser utilizado dentro do contexto de terapia, dentro do contexto de motivação, você faz com que o seu interlocutor ele seja provocado a ter uma reação de processo e não de estado. Você muda isso. E isso você pode... Oi. Mas é que tá. Então, para melhorar a pessoa, então, eu tenho que pegar ela que está aqui em Minas Gerais e levar para a Bahia. Só mudar o estado e pronto, mais nada. Diga, vai, não. Não, é fantástico. Não pode mudar. Se quiser, então, um movimento mais radical, leva ela para o Japão, para os Estados Unidos, para a Arábia. Você falou, a pessoa mudar de estado. E aí? Fala esse negócio de estado para a gente aí. Que a pessoa deve estar pensando assim, poxa, Enio, eu vou ter que pegar, então, a pessoa que está chorando e levar lá para Bahia? Vou ter que levar ela lá para o Espírito Santo? Vou ter que levar para São Paulo? As pessoas que estão tristes em São Paulo, vou trazer para Minas? Aí, ó, me dá uma luz, senhor Enio, dessa mudança de estado. Se eu tivesse um isqueiro aqui, eu traria para você. Não, eu gosto de provocar. Eu gosto de te provocar, Enio, porque é o seguinte, entendeu? É bacana essas nossas conversas, essa nossa história, só fica interessante quando há essa provocação. Se não existe, bota essa cara aí na tela, dividindo aí comigo aí. Não fuja, não. Não fuja. Isso. Por quê? Eu gosto dessa história de provocar. Quem assistiu, gente, por favor, ele tira toda hora. Não tira, não tira, não tira. Quem assistiu o último podcast, tá? Vai lá, pode ir lá no site do Enio Carvalho, pode ir no meu site,
no Instagram no Instagram tem não, desculpa. Pode ir no Facebook do EN, no meu Facebook, no YouTube do EN, no meu YouTube, tá lá o podcast número 4. O nível de provocação foi tanta que virou uma baderna aquele podcast de sexta-feira. Foi o primeiro podcast que fizemos juntos, né? Vamos repeti-lo, não vamos? Se tiver pão de queijo, a gente vai. Eu da última vez não tinha, não. E foi na sua casa. Não teve, porque você não pediu. Não teve? Não, teve? Você não pediu. Teve trabalho. Teve trabalho. Trabalho, ajeita de cá, ajeita de lá, tenta botar a televisão para funcionar, ela não funciona. Não funciona, você sabe o que eu descobri no negócio da televisão? Quando bota aquele cabo HDMI, põe o cabo, a televisão continua não funcionando, mas o computador fica sem som. Pelo menos já é um passo atrás, tá? Avanço total. Então, o que acontece? Esse provocativo, quem teve a oportunidade, assista, que é muito legal o podcast número 4, essa provocação. Volta a provocação para o senhor Ciorene Carvalho, tá? Essa mudança de estado vai custar cara, porque eu vou ter que levar a pessoa para São Paulo, para o Rio de Janeiro, ou não, só mudando aqui, levando até Betim, já muda o estado. Espera acabar a quarentena. Verdade. São Paulo e Rio de Janeiro hoje em dia é perigoso, né? Por causa do número de infectados. Tá, mas e aí? E essa mudança de estado? Pronto, espera acabar a quarentena, depois você leva o cara para o estado que você quiser. Não, mas aqui tá. Eu tô me colocando como se fosse um espectador olhando. Tá? A pessoa deve estar pensando assim, mas se ele deve ser louco. Essa cabeça branca dele, a tinta deve ter entrado para dentro da cabeça. Não, peraí, não é cabeça branca, tá prateando. É prata. Então a prata deve ter entrado na cabeça dele. E ele falou assim, eu preciso de mudar de estado. Por favor. Quando você faz essas perguntas inteligentes, você provoca um estado interno em mim de asco, de contrariedade. Você provoca um negócio com o qual eu pressuponho que estado você tenha entendido que é estado interno. E como é estado interno, é aquilo que você provoca. Estado interno, ele está ligado a emoções e sentimentos. E cada um tem a sua característica. E cada estado interno faz com que a sua linguagem não verbal seja correspondente com o estado interno que o senhor está vivenciando naquele momento. Agora, o senhor não precisa esperar a quarentena para viver um estado interno diferente. Por exemplo, se o senhor estivesse aqui, eu jogaria essa caneta no senhor. Só Mudaria isso. Mudaria o estado. O meu, né? Porque isso iria me agredir. Jamais eu faria um negócio desse com Vossa Senhoria. Entendeu? É o estatuto do idoso que me protege. Não, exatamente. Não deixa eu completar. Porque o estatuto do idoso não permite que eu faça isso com o senhor. Tá? Se permitisse, aí seria outra história. Então, gente, essa mudança, a brincadeira à parte aí, essa mudança é importante. Tá? É até mesmo o seguinte, né? Quando a pessoa está muito triste, num estado emocional muito forte, essa quebra de estado, essa quebra de emoção é feita com essa mudança desse estado interno. Né? A neurolinguística trabalha essa questão de estado muito bem. Né? As pessoas que estão nos assistindo, né, poderão ter acesso a essas informações, como essas quebras de estado, a melhorar a empatia, saber como usar os porquês, quem assistiu lá o podcast, saber os nossos podcasts antigos, né? Saber o uso do porquês, de objetivos, né? Então, ela vai ter uma ferramenta, uma condição, tá? De mudar o estado dela, mudar a vida dela, melhorar a vida dela, melhorar o relacionamento. A aplicabilidade é realmente muito grande. Se eu dizer infinita... Porque também a linguagem
ela é superficial. A estrutura profunda da experiência, ela está além da nossa consciência, ela é inconsciente. Então, quando você tem acesso a essas informações, ou você provoca esses estados internos diferentes, estados internos desejados, você pode conseguir essa mudança através de mudanças da linguagem não verbal, ou provocando através de estímulos que a gente pode dar o nome de âncora, seja lá o nome que você queira dar. Então, por exemplo, a gente está com uma música aqui. Por que eu estou colocando uma música aqui? Eu estou colocando uma música porque o lugar onde eu estou é o lugar onde está tendo alguma reforma, alguma coisa por aqui, e tem um barulho de pessoas trabalhando. Além do que, aonde eu estou é uma ladeira. E aí costuma descer carros, os carros descem fazendo barulho tal, e podem atrapalhar a gravação. Então, é uma justificativa. É o quê? Por que, então, contexto causal? Por que você está com o som ligado? O porquê causal, eu estou com o som ligado, que é para abafar o som externo que poderia atrapalhar a nossa conversa. Então, o porquê. Aí, se você pergunta como é que você fez isso? Eu liguei o telefone no Bluetooth, num aparelho que aceita Bluetooth, e coloquei os dois para tocar com uma música. Esse é o como. O porquê é a justificativa. Aí, você transporta por osmose isso para uma experiência que você possa estar fazendo, que isso vai te trazer a um resultado diferente daquele que você está vivendo. Então, o estado interno, você pode provocar uma certa mudança através de uma pergunta que te leve a processo, não te leve a saia do conteúdo. A questão do saber usar esse porquê é diferente. Né? Por exemplo, eu posso agora pegar uma simples imagem, né, que na verdade é uma palavra escrita, ela pode ser interpretada como uma imagem, tá? E mudar o estado agora do Enio Carvalho. Lá que vem de novo. Isso aí é um negócio. Isso já virou piada interna. Isso aqui já virou nosso. Isso aí é o seguinte. Não vai falar agora, não. É no final. Você que antecipou. Não, mas no final, eu quero que você fale no final. Só queria mudar o estado. Só queria ver se. Então, quer saber o que aconteceu aqui? É simples, tá? Eu convido todos vocês que estão nos assistindo, que assistem esse podcast agora, que assistam os outros 4 podcasts, né? O primeiro podcast, o segundo, o terceiro e o quarto, para entender por que quando eu mostro isso aqui, o Enio faz essa cara. Faça essa cara, por favor, Enio. Volte à tela, por favor. Que cara que você fala é a mesma. Tá vendo? Toda vez quando eu mostro isso. Por quê? Isso é uma história que vem acontecendo de um certo período para cá. Você quer saber que história é essa? Está interessado? Por que o Enio sorri? Por que eu estou rindo? Por que eu comecei, antes sequer de mostrar a imagem, eu comecei a rir porque eu sabia o estado que eu ia gerar no Enio. Eu sabia que ele ia quebrar o estado dele, ia levar ele a outro estado, simplesmente mostrando uma coisa. Tá? Se você ficou interessado em saber o que é isso, o que é acontecendo, o que está acontecendo, convido vocês a assistirem os 4 podcasts, tá? Que vocês vão entender que história é essa. Como é que Enio, na prática a gente está mostrando como é que funciona essa quebra de estado, não é? É o seguinte. Não, não explica não, é no final. As palavras, elas são etiquetas inadequadas das nossas experiências. Então, como é que a gente faz essa coisa? Quando ele colocou um papelzinho com uma palavra, o conteúdo dessa palavra gerou uma recordação de algo que já tinha acontecido lá atrás e que nós, juntos,
conduzir a um estado de alegria, de sorriso, sobre alguma coisa que aconteceu lá atrás. Então, é por isso, e além do que, não tinha nada combinado, porque esse negócio aí era para colocar no final. Essa coisa não é. Rapaz, aquele é ansioso demais. Então, ele fica colocando antecipando. Ele fica assim, ó, desse jeito. Ele quer viajar do estado, quer ir para São Paulo, quer ir para o Rio de Janeiro. Bahia. Quer ir para Bahia. Quer aprender capoeira, vai ali, ué, na academia. Eu queria mostrar aqui como acontece. Então, a melhor forma de mostrar isso seria espontaneamente. Eu chegar e mostrar. Porque eu sabia qual é a reação, eu sabia qual o estado que ia nos levar, né? Porque como é como é que chama? Isso seria uma âncora, um gatilho? Isso não seria, né? Isso é uma âncora. Isso é um gatilho, né? Isso não seria, isso aí, é. Nós estamos usando 2 exemplos. De um gatilho, quando a gente vê uma determinada coisa aí, ó. Toda vez eu lembro que leva a algum estado, tá? Para saber como é que isso aconteceu. Isso aconteceu naturalmente, aconteceu de forma fácil, tal. Pra você ter ideia como isso acontece até com a gente, que somos colocados, nos dado, otorgado essa questão de ser instrutores, trainers, professores, né? Você vê que isso acontece com a gente. Então, esse gatilho acontece e nos leva, ou seja, não importa o estado que eu se me encontra, ou N se encontra, com certeza, toda vez que eu mostrar isso aqui, vai levar àquele estado, ou seja, uma âncora, e sempre vai dar uma sensação interna positiva, porque ficou engraçado da primeira vez, e da segunda, e da terceira, e depois, né, já começamos a usar outras vezes, por isso eu mostrei agora, né? Para quebrar, exemplificando o que você está falando, então tem algumas coisas que são estímulos que provocam estados internos. Então, uma palavra como essa, ela provoca um estado interno. E a gente tem vários. Então, por exemplo, se você escuta o plim-plim da televisão e você saiu na hora da propaganda para você fazer alguma tarefa, o plim-plim te remete à vontade de continuar na sequência do programa que você está assistindo. Plim, plim. Então, a gente escuta isso. Então, veja só, quando você está caminhando por algum lugar, digamos, que você passe na frente de um lugar onde você esteja ouvindo uma música, e essa música, ela te provoca um estado de euforia, um estado de tristeza, um estado de rancor. Por quê? Porque quando você viveu isso lá atrás, quando você viveu aquele estado de alegria ou de tristeza, você tinha essa música de fundo. O que aconteceu? Saiu dentro dessa ligação, saiu a experiência, mas o estímulo ficou. Então, o que acontece? Quando você escuta essa música, inconscientemente, ela te reporta esse estado interno. Então, por exemplo, minha mãe, por ser evangélica, ela tinha antigamente nas igrejas evangélicas usavam-se hinos para se cantar, onde a congregação seguia a instrução do pastor para você, do ministro, para poder juntos levantar e cantar. E minha mãe tinha 2 ou 3 hinos que ela cantava. Então, todas as vezes que eu escuto este hino, eu me lembro, eu tenho acesso à sensação que eu tinha em relação às coisas que aconteciam quando eu vivia. Essa ligação entre uma lembrança, entre um estímulo e um estado, a gente chama essa ligação de âncora. Então, a âncora é uma ligação entre um estímulo externo e um estado interno. E essa ligação, ela é frouxa. Como assim ela é frouxa? Por quê? Porque se esta ligação, se esse estímulo externo te provoca um estado de excelência, vai fazer com que você
seja impulsionado a estados maravilhosos. Mas se isso, em contrapartida, te leva a estados limitantes, estados que te conduzam a medo, fobia, alguma coisa que seja exagerada, porque isso foi, num determinado contexto, utilizado e hoje não, o que é que isso vai poder ser feito? É só a gente criar outro caminho, através de uma nova âncora, para sair dessa ligação. Por isso que a gente dá o nome de ligação frouxa. Então, essa palavra que o senhor Leonardo Estrela coloca, ela é um estímulo de um motivo com o qual, quando foi colocada a primeira vez, produzia um estado de alegria, de leveza entre aquilo que nós estávamos pensando e sobre a justificativa. Então, ficou ancorado. Todas as vezes que se coloca essa palavra, entre nós tem uma âncora. E essa âncora é uma âncora simples, porque quando as âncoras elas são instaladas de uma maneira espontânea, mas quando ela te remete a estados internos que te sejam favoráveis, é muito bom, é excelente. O frustrante... Toda vez que ela aparece, ela aciona. Quantas vezes? Né? É isso. O frustrante é quando esse estado ele te provoca um estado de poucos acessos, de poucos recursos, que a gente dá o nome de limitantes. É isso, seu Léo. É lindo, parabéns. Aí, eu vou te dar outra agora. E é interessante isso, gente, que é natural, né? Convido vocês a agora, tá? E toda oportunidade que vocês tiverem, vocês, tá? Neste canal, no canal do Enio, né? E principalmente que você... Esse negócio tá virando um jogo da velha. Olha só, ele já mudou, nem avisa, não. Ele não avisa, não. Ai, gente, é doente esse Enio Carvalho. Bem, gente, ó, o negócio é o seguinte, tá? Se você quer saber sobre programação neurolinguística, a melhor oportunidade que tem é buscar através de uma pessoa que, como eu falei, já tem um conhecimento bom, já é um profissional outorgado que fez as formações internacionais, né? E para você ter todas as informações, simples. www.eniocarvalho.com.br. Lá você vai ter todas as informações, inclusive a data dos cursos, dos mini-cursos, dos cursos, né? E, principalmente, vai ter acesso a todas as redes sociais. Tem uma novidade aqui que o Enio me pediu nessa semana, que a partir de agora, nós vamos ter isso aqui, ó. Tá? Quem tiver o Telegram pode entrar em contato com o Enio diretamente no seu Telegram, tá? Então, eu acho que é uma oportunidade única da pessoa entrar em contato, de procurar saber. Quer saber informações sobre programação neurolinguística, matérias, podcasts, né, blog. Quer saber... o Enio falou muito a questão das âncoras, né, Enio? Você falou muito essa questão. E aí, ó, o Enio já falou isso várias vezes. E aqui, dentro das nossas palestras, você vai ter acesso a todas as palestras anteriores, realizadas não só pelo Enio, tá, em todos os canais, como também os outros podcasts. Então, www.eniocarvalho.com.br e no meu site, Leonardo Botelho Estrela, você vai ter também todas as informações de todas as redes sociais, né? Inclusive também do meu Telegram. Certo, senhor Enio? Ô, Enio, deixa eu falar uma coisa com você, antes de você me tirar. Eu adoro essa frase. Não, volta lá, volta lá. Volta para a tela. Que essa frase, eu acho que resume tudo, né? O difícil é não aprender, né? Que nós aprendemos diariamente. Essa frase eu acho que contextualiza tudo quando a gente fala sobre a neurolinguística, né? Não tem como você não aprender,
Se você não aprende, só tem um jeito. Se você não aprender PNL, se você não ler, não fizer um curso, se você não buscar informação, aí realmente você não aprende, né? Se você está fazendo lá natação, tá? Você não aprende PNL. Mas com a PNL, até mesmo para fazer natação, você pode achar recursos para melhorar o seu treino, melhorar a sua qualidade do seu nado, melhorar seu esporte. Você pode criar ali inúmeras ferramentas no seu dia a dia. Quer completar alguma coisa, senhor Enio? Olha, quando você fala esse negócio de aprender a nadar, lá atrás, os precursores de PNL, eles entravam em estande de tiros e ensinavam as pessoas a ter uma melhor qualidade no aproveitamento do tiro, no aproveitamento de esportes. Por quê? Porque eles faziam uma coisa muito interessante. Eles olhavam as pessoas que faziam alguma coisa com maior certeza, com maior dinamismo, com maior excelência, e eles procuravam recortar. Então, é como... Recortar que eu falo é assim, você já comeu um elefante, Léo? Eu não. Já sim. Como é que você come um elefante? Você pega o elefante e parte em pedaços pequenininhos. Eles faziam isso. Eles pegavam micromovimentos para saber, por exemplo, como é que o Michael Jordan incestava, fazia uma cesta, ou como é que ele bloqueava um arremesso. E aí, eles, separando em pequenos pedaços, eles podiam ensinar esses pedaços a outras pessoas. Como é que dá tiro? Você empunha uma arma de um determinado jeito, a tua respiração é de um jeito, a cabeça você põe de outro jeito. Como é que você vai nadar? Nadar. Como é que eu pulo na piscina? Como é que a que momento que eu mexo um braço? Se eu sou destro, se eu sou sinistro, como é que eu faço isso? O que eu mexo? A sincronicidade entre o movimento das mãos com os pés, da respiração. Fazendo essas, o que você faz, você vai se tornar um pouco melhor daquilo que você já fazia bem. Então, essas que eram as premissas no início da PNL, lá atrás. Então, é esquisito você falar que a PNL serve para natação, serve para qualquer coisa. Então, tem que assistir os outros vídeos, senão vocês vão... gente, toda hora. Qualquer coisa, Enio? É isso mesmo? Estou usando a mesma premissa que você usou da última vez. Qualquer coisa mesmo? Quando a coisa e a não coisa são a mesma coisa, então toda coisa serve para coisa. Que lindo, meu Deus do céu. Obrigado. Eu fico, cada podcast que eu faço com você, eu fico mais e mais maravilhado, entendeu? Eu acho que eu vou terminar tendo um caso. Minha mulher vai me matar que eu vou terminar tendo um caso realmente com você. Que é espetacular, né? Um caso de conhecimento, tá? Viu? E o que ele falou também, ele esqueceu de ressaltar uma coisa, um detalhezinho pequenininho, né? Uma coisa, às vezes, é interessante, que parte dessa programação não era feita dentro das piscinas, dentro dos estandes. Não. Tá? Era feita exatamente fora delas, que a preparação dessa pessoa criava-se um modelo, e na hora da instalação desse modelo, não era ali em si jogando, mas instalando esse modelo dentro da pessoa, né? E como é que faz essa instalação? Enio Carvalho, é com você. Enio Carvalho. Eu começo, eu jogo a bola, ele acha ruim. Eu não falei nada ainda. Ainda. Eu só acho que a PNL, resumindo o que você fez, ou a encrenca que você passa para mim, a PNL sistematizou comportamentos e relacionamentos. Se ela sistematizou, ela pegou as coisas que
saíram do zero até um comportamento excelente e sistematizou, separou em pedacinhos. E esses pedacinhos podem ser ensinados para outras pessoas. Então, sistematizado o comportamento ou o relacionamento faz com que essa bagagem possa ser apurada sobre certos contextos e transferidos para outra pessoa e com resultados excelentes. Então, o tema da nossa live hoje é a respeito da gente encontrar soluções. Então, quando os problemas viram soluções, uma das maneiras da gente encontrar novas possibilidades, outras soluções, é a gente utilizar as ferramentas que a PNL coloca à nossa disposição. Então, por exemplo, você pode utilizar uma coisa fantástica que você aprende nos nossos treinamentos, que está lá colocado lá no nosso site www.eniocarvalho.com.br. A gente vai ter um treinamento agora, dia 21 de setembro. 21 de setembro? Começa dia 21 de setembro. O que você tem lá? Por exemplo, existe uma maneira de você encontrar uma solução. Você vai juntar. Lembra que a gente começou e a gente falou a respeito de busca de respostas às perguntas que a gente começa a fazer? Você responde de uma forma... Opa, a mão aqui. Você responde de uma forma ou racional, ou emocional, ou mista das duas. O que você vai fazer agora? O que tem? Tem uma técnica que foi desenvolvida por esse Robert Dilts, que é um dos trainers em PNL, que ele dá um nome de estratégia de uma boa formulação que mistura o comportamento externo, consciente, com o inconsciente. Chama estratégia de criatividade do Walt Disney. Walt Disney é aquele que desenvolveu o Mickey Mouse, a Disneylandia, o Pato Donald, o Patinhas. Você pode também usar um outro caminho. A PNL também tem uma outra coisa muito interessante que chama... Quando você tem emoção muito arraigada naquilo que você está fazendo, você pode fazer uma negociação de conflitos. E essa negociação de conflitos é alguma coisa que você vai fazer, essa segmentação, mas do ponto de vista emocional, que é baseado em crenças, que é baseado em verdades intrínsecas que a gente tem, e que aí a gente pode fazer uma negociação interna entre partes. Tem também o reenquadramento. O reenquadramento é você ter uma experiência, e essa experiência, você tem uma interpretação dela que não condiz mais com a tua realidade atual. Então, existe a possibilidade, a PNL disponibiliza algumas técnicas para você trocar, reenquadrar, ressignificar o que você toma como verdade dessa experiência. Por quê? Segundo a gente usa na PNL, palavras do Bender, as palavras são etiquetas inadequadas das nossas experiências. Tá maluco, Enio? Tô maluco. Então eu falo para você assim, porta, falo para você carro, falo para você assim, avião, falo para você assim, caneta, falo para você rio. A cada palavra que eu disse, disparou uma imagem sua. Aí eu falo assim, não pense no vermelho. Qual a tonalidade do vermelho que você pensou? Que isso, Enio? Eu pensei no vermelho. Não tem como. Por quê? A brincadeira do Léo. A coisa e a não coisa são a mesma coisa do ponto de vista de organização de experiência mental. Então, os problemas podem virar soluções. Certo, seu Léo? Eu ainda dou mais um toque aqui, pode? Você me permite? Me permite ou não? Por que você pede autorização? Você não está falando com o seu espelho, você está falando com você. E eu tenho mais uma ferramenta para a pessoa realmente mudar de estado, mudar de comportamento e mudar a vida dela. Sabe como? Inscreva-se. Inscreva-se lá no canal,
entendeu? Tá, vai lá no site www.carvalho.com.br, você tem todos os canais, entendeu? Lá no site Leonardo Botelho Estrela, tem todos os canais para nos acharem, para ver o que nós fazemos na nossa vida no dia a dia. Então, um único negócio que impede você de realizar uma mudança na sua vida, de ter um sentimento melhor, um amor melhor, né, de um relacionamento melhor. Aí, eu vou falar assim, bem pertinho. Você que está procurando ter uma vida melhor, tá? A única coisa que você precisa fazer é entrar no site e buscar informações para ter uma vida melhor. Só depende de você. E eu pergunto, o que você está esperando que não foi lá até agora? Então, a informação está dada aí, ó, de mão dada, de presente. Basta você querer. Se você não quiser, aí, Enio, a gente faz igual o Pilatos, né? Seca as mãos. Em PNL, o sofrimento é desnecessário, a gente pode falar. Por quê? Verdade. Porque ele é baseado na âncora, que é uma ligação frouxa. Se você tem um comportamento que te traz amargura, tristeza, você pode mudar. Você pode, através de técnicas, fazer um reenquadramento. Você pode mudar esse estado interno, mesmo que ele seja muito arraigado emocionalmente. Então, o que você tem é isso. Baseado na nossa conversa, seu Léo, o que é que o senhor tem para falar? Eu? Ué. Baseado na conversa de hoje? A conversa Ué. de hoje foi muito boa. Nossa Senhora, eu adorei a conversa de hoje. Né? Igual eu falei, a todas as pessoas, o incrível que pareça, não é generalizado, que o Wayne vai falar assim, você está generalizando. Não, dessa vez eu não estou. Cada ser humano na face da Terra, seja qual língua fala, qual raça seja, qual credo seja, tem dentro de si o poder da mudança. Tem o poder de fazer diferente. Tá? E a única coisa que precisa é você. Só isso. Se você quer realmente fazer a mudança, se você quer realmente ter uma vida melhor, não importa seu credo, sua crença, porque nós não estamos aqui para falar que você está certo, você está errado. Tá? Nós estamos aqui para te oferecer caminhos para solucionar seus problemas. Tá? Nunca diga a um homem que ele está errado, tá? Então, uma forma de você buscar isso é através das ferramentas que nós dois estamos oferecendo para vocês. Então, eu pergunto, o que você está fazendo aí do outro lado que ainda não foi lá e pesquisou, procurou, assistiu, se inscreveu, entendeu? PNL, eu acho que te dá Aí, uma possibilidade de você poder entender como é que o outro, seu interlocutor, ele interage com o mundo. E quando você tem essa percepção, você consegue melhorar o seu diálogo. E você também consegue desenvolver técnicas de persuasão, que você tem algumas coisas que são bastante interessantes, que são influenciação, que é diferente daquele você manda e eu obedeço. Não, você persuade, você influencia certas pessoas utilizando recursos com os quais a relação dos dois sai numa relação ganha-ganha. Porque quando eu prevaleço a minha vontade em cima do Léo, do outro, eu estou passando por cima dele. Aí eu estou manipulando. Agora, quando a gente entra numa relação onde ele ganha e eu ganho, isso é uma persuasão. Então, a PNL disponibiliza, através de treinamentos, essas ferramentas e desenvolve essas habilidades para ressaltar muitas competências latentes que existem aí dentro de você. Então, o que eu acho engraçado é o seguinte, não, pode continuar nós dois, que eu quero conversar com você mesmo. Que bom! Você está me vendo, você quer conversar comigo?
Você me larga sozinho falando toda hora? 3h54. Então, o que me deixa... como é que eu cego é quando você tira o óculos. O que me deixa indignado é por que as pessoas fazem o que fazem, né? Sabendo que elas podem fazer diferente e melhor, né? Eu fico exatamente questionando, né? Por que as pessoas não procuram o que nós estamos oferecendo, sendo que o que nós estamos oferecendo está ali na palma da mão dela, tá? Está ali o acesso à informação, está ali o acesso à mudança, está ali acesso a uma melhor qualidade de vida. Tá? Você quer mudar de profissão, você quer mudar de vida, você quer melhorar de vida, e aí está esperando o quê? Tá? Todos os recursos estão ali. Depende unicamente, exclusivamente, de uma pecinha desse tamanho, chamada você. Se você não quer, não adianta nada, nem eu, nem o Enio está aqui, porque não vai resolver nada. Mas eu peço ao senhor Enio que ele, assim como as pessoas que estão assistindo, que compartilhe esse vídeo. Bom, é assim, esse negócio de compartilhar é o seguinte, primeiro... Vai contar a história agora para primeiro, a curiosidade de quem está assistindo, vai. Nós, a gente fechando a nossa história, o ser humano, nós, percebemos o mundo através daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve e daquilo que a gente sente. E a gente sente através de toques, tatos, através daquilo que a gente cheira e através daquilo que a gente tem paladar. É assim que a gente constrói a representação do nosso mundo. E isso é único e individual. É só seu e é só meu. É só do Léo e é só meu. A gente pode repartir representações. Quando a gente reparte representações, a gente reparte isso através de uma comunicação. E essa comunicação tem alguns movimentos espontâneos e sutis. Então, é sobre isso que a PNL desenvolve habilidades. Se você quiser ter mais informações, a gente tem algumas informações através de nossos treinamentos, que eles são muito dinâmicos, é gostoso, é engraçado, você começa a descobrir... começa a descobrir quais são os gatilhos, o que você provoca na relação com os outros. Bom, essa palavra que o Léo colocou ali, compartilha, é o seguinte, essa live, ou as outras, ou as que virão, se você gostou, compartilhe. O compartilhar significa o seguinte, se você gostou, compartilhe com seus amigos. E se você não gostou, compartilhe também com seus inimigos, mas compartilhe, sabe? A gente tem canal, você encontra a gente, Enio Carvalho, Leonardo Botelho Estrela, você encontra a gente aí no site, tudo por aí, não tem problema nenhum. Enio Carvalho no site, eniocarvalho.com.br, leonardobotelhoestrela.com.br, você encontra a gente. Isso. Lá a gente tem sugestões, pode responder perguntas, tal. No site tem lá o WhatsApp, tem esse negócio que a gente fez aí agora. Agora o Telegram. O Telegram, a gente tem um punhado de coisas. Então, fique à disposição. E aí, a palavra que a gente está falando é compartilhe. Participe. A gente faz essas lives. Toda quinta-feira, às 16 horas, tem uma mini palestra de 30 a 40 minutos pelo YouTube. Enio Carvalho... Como é que é? Enio Carvalho Instrutor. Então, a gente participa lá. Venha conosco, chame as pessoas do seu relacionamento, se você tiver um tempo para investir em você. Tá? E se você não achou a palestra dele, o YouTube, simples, www.eniocarvalho.com.br, vai lá no final, clica no YouTube, molezinha. Até a próxima, seu Léo. Obrigado, até a próxima. Tchau.